estamos aqui em mais um Conversa Pública e no programa de hoje falaremos de um assunto que é super importante e estamos aqui com a otorrinolaringologista Larissa Vilela, que ela vai nos explicar um pouco quais são os cuidados que nós devemos ter com a nossa audição e principalmente como cuidar da audição das crianças. Boa tarde, Larissa, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Obrigada pela sua presença. Larissa, falando um pouco dos cuidados com a audição. Esse cuidado, ele começa assim que nasce? Como que funciona? Isso, perfeito. Importante a gente destacar que os cuidados auditivos eles começam desde o nascimento da criança. Em 2012, o Ministério da Saúde ele propôs as diretrizes para a triagem auditiva neonatal, e ele vai desde o nascimento da criança até, vamos dizer, os idosos, né? Então é importante reforçar de toda a linha de cuidados auditivos durante a nossa vida. A questão do teste do ouvido, né? Que esse teste ele é obrigatório. Que tipo de problemas auditivos ele consegue detectar assim logo de início? Então, o que é o chamado teste da orelhinha, né, popularmente conhecido, que ele faz parte da triagem auditiva neonatal. Ele pode ser feito ou com as autoemissões acústicas, né, o termo científico mesmo do exame, ou com Bera, a depender do grau de risco de perda de audição que a criança tem ao nascer. Então, a gente tem dois grupos de crianças sem fatores de risco e as com fatores de riscos. E todas, o ideal é que todas as crianças, sem nenhuma exceção, sejam submetidas a essa triagem auditiva logo ao nascimento, através do teste da orelhinha, que é feito através de um desses dois exames. E como que é feito esses exames? Então, esse exame idealmente deve ser feito entre 24 e 48 horas do nascimento da criança, e ele é feito de rotina em todas as maternidades do nosso país. Então, toda criança, logo ao nascer, deve ser submetida a esse exame, a não ser que ela tenha alguma questão de saúde que a impeça de realizar o exame nesse período, mas se tiver algum impedimento, até um mês de vida, essa criança deve ter sido triada para problemas auditivos logo ao nascer. Quem pede ou é o pediatra ou é o otorrino, mas quem faz o exame é o fonoaudiólogo, que é o nosso parceiro aí para cuidar da saúde auditiva das crianças. Depois que é detectada alguma alteração auditiva com a criança, aí se começa algum tipo de tratamento. Isso é algo, por exemplo, interdisciplinar, então envolveria os otorrinos, como você, envolve também o pediatra e também envolve o fonoaudiólogo, certo? Isso, perfeito. Então, a gente, nessas diretrizes propostas em 2012 pelo Ministério da Saúde, mostra todo o fluxograma de acompanhamento dessas crianças. Então, se elas tiverem alguma alteração nesses exames de triagem, elas são encaminhadas para o otorrinolaringologista, e aí a gente vai fazer um exame físico adequado, ver se tem alguma coisa que possa ter contribuído para a alteração no exame, ou se não. Se não, a gente encaminha essa criança para um exame mais detalhado, feito em consultório fonoaudiólogo, não na beira do leito, né, na maternidade. E aí, confirmando ou não a perda de audição, a gente dá prosseguimento para os tratamentos a depender da causa da perda de audição. E isso envolve uma equipe multidisciplinar, tanto os otorrinos, quanto os fonoaudiólogos, até psicólogos, para o caso de dar apoio para a família, ensinar sobre a questão, dar mais conhecimento a todos sobre a questão. A durabilidade desse tratamento, ele pode ser de curto, médio e longo prazo? Então, existem mil causas, vamos dizer assim, diversas causas de perda de audição, sabe, Carla? E a depender da causa, tem Uhum. causas que são simples, que a gente, com medicação, a gente consegue resolver e deixar a criança com uma audição normal, ou até causas mais complexas, que a gente não teria um tratamento medicamentoso específico, mas através de aparelhos de audição, a gente consegue restabelecer a audição dessa criança. Então, existem diversos tratamentos para diversas causas, né? Cada um específico para sua causa. E aí essa criança, ela tem toda uma abordagem multidisciplinar com a gente, com as fonoaudiólogas, para estimularem, né, tanto o desenvolvimento auditivo quanto de fala dessas crianças, assim como de outras áreas, psicologia, pediatra, todo mundo fica envolvido no tratamento dessa perda de audição. É importantíssimo a gente destacar que a perda de audição, se tratada precocemente, ela, vamos dizer, ela acaba tendo menos impactos na vida social dessa criança posteriormente. O ideal pela triagem auditiva neonatal é que essa criança com problema auditivo tenha um tratamento até os 6 meses de idade. O ideal é até antes, né? Mas o tempo limite para iniciar um tratamento é de 6 meses de idade, porque a partir daí a gente começa a ter repercussões
que vão ficar como complicações para a criança aí no desenvolvimento auditivo e de fala. Então, a gente corre um pouquinho no começo para dar um diagnóstico rápido, um tratamento adequado, para reduzir o máximo possível as complicações e os efeitos de uma perda auditiva não tratada nas crianças. O fato de se detectar de forma precoce problema auditivo ajuda com que a criança, por mais que possa ter algum tipo de limitação, ela consiga ter uma sociabilidade mais tranquila enquanto ela cresce. É isso que você quis dizer? Justamente, a gente com o tratamento precoce, a gente consegue colocar essa criança na sociedade como se fosse uma criança normo-ouvinte. Então, a princípio, ela nem vai mostrar sinais de que não escuta bem com o tratamento adequado, porque ela vai ter desenvolvido bem as suas habilidades auditivas e sua habilidade de fala. Então, a gente, se tratado precocemente, a gente consegue deixar essa criança dentro do patamar das normo-ouvintes. E vários estudos já mostraram isso, que se tratado precocemente, a gente consegue dar essa qualidade de vida para a criança. Agora, caso essa detecção e o tratamento sejam tardios, aí começa a ter grandes implicações no desenvolvimento da criança, e principalmente de fala. Então, a gente fica com uma grande dificuldade dessa criança no desenvolvimento da linguística, o que, com certeza, para a sua sociabilidade tem um grande impacto. Nós falamos bastante sobre as crianças, mas problemas de audição, eles podem vir a ocorrer durante a vida toda, mesmo uma pessoa que sempre teve uma audição perfeita, ela pode desenvolver algum problema na vida adulta ou quando adolescente? Me explica um pouco, por favor. Perfeito, Carla. Infelizmente, a gente está passível de adquirir algum problema de audição durante a nossa vida. Isso pode se dar por diversas causas, sabe? A gente tem desde causas infecciosas, como infecções virais ou bacterianas, como citomegalovírus, herpes, toxoplasmose, ou até uma meningite, que podem dar uma perda de audição, que são mais comuns de acontecer ali quando crianças pequenas, sabe? No início da infância. Assim como quadros de otites, que são inflamações específicas do ouvido, podem causar algum grau de perda de audição se não tratados adequadamente, ou até pelo uso de medicações como antibióticos, diuréticos e outras, ou um trauma crânioencefálico, algum acidente, uma batida forte, né, na região dos ouvidos pode causar também uma perda de audição. Ou durante a vida adulta, o uso de quimioterápicos para tratamento de câncer também é outra coisa, é uma outra causa, ou até questões hereditárias, que podem levar a problemas que levam a uma perda de audição durante a idade, né, que pode ser tanto até quando crianças ou na infância, passando para a adolescência e idade adulta. Por isso que é super importante, que a gente reforça sempre, que é importante para os pais observar o desenvolvimento auditivo e de fala da criança, porque por mais que ela passou na triagem auditiva neonatal, ela ainda é passível de ter alguma questão que possa causar uma perda de audição. Então, existem os marcos de desenvolvimento de fala e vamos dizer, e auditivos da criança que os pais têm que ficar atentos para se a criança está conseguindo atingi-los. E assim como durante a nossa vida adulta, é importante sempre estar atento, ver se a gente está realmente ok com relação à audição, né? Se a gente já não está colocando os volumes mais altos das televisões, dos fones. Então, é sempre importante essa observação. Além desses fatores, perda de total ou parte da audição para pessoas jovens ou adultas, tem algo mais também que facilite esse problema? E assim que eu percebi que eu tô com um problema auditivo, assim, o primeiro profissional que eu devo recorrer é o otorrino? Isso, perfeito. O otorrino é o médico que cuida dos ouvidos, nariz e garganta. Então, sempre que você notar alguma alteração auditiva, é importante você buscar a avaliação do otorrinolaringologista, porque na maioria dos casos pode ser simplesmente uma rolha de cerume. Então, pessoas que usam muito cotonetes e que ficam manipulando muitos ouvidos, ou até aquelas que simplesmente produzem mais cera, que existe o caso, elas acabam acumulando cera nos ouvidos que formam como se fosse uma barreira para propagação do som até a nossa orelha média, e isso pode dar perda de audição, simplesmente isso. Mas assim, sempre quando a gente tem uma perda, a gente vai no consultório, avalia, e existem alguns cuidados que a gente sempre orienta os nossos pacientes a terem para evitar danos nos nossos ouvidos, que aí a gente entra principalmente com relação à exposição aos ruídos muito intensos. Então a gente sabe que exposição crônica, ou seja, uma exposição prolongada a sons muito intensos, muito altos,
eles podem lesar células cocleares e isso fazer com que a pessoa desenvolva uma perda de audição mais precoce do que deveria ocorrer. Porque, naturalmente, com o envelhecimento, todo mundo é factível e é propício a ter uma perda auditiva. Isso começa a acontecer por volta dos 40, 45 anos para algumas pessoas, mais tarde para outras. Varia muito de acordo com questões hereditárias que a gente herda e de como a gente cuidou da nossa saúde auditiva durante a juventude, vamos dizer assim. Pessoas que se expõem a sons muito altos, a ruídos muito intensos, uso prolongado de fones de ouvido, isso também tudo pode impactar a longo prazo e aí fazer com que você tenha uma perda de audição mais precoce ou até mais intensa do que seria o normal para você. Como os adultos, os jovens podem cuidar bem da sua saúde auditiva? Assim, é questão de não se expor a, a barulhos muito altos por períodos longos, né? Como você mesmo falou, a questão do fone de ouvido. Essa questão do fone de ouvido, assim, falam que o melhor fone de ouvido, assim, que é bom usar é aquele que tem o isolamento acústico. Tem algum fone de ouvido que é menos pior de se utilizar por um longo período, Larissa? Eu concordo, eu acho que aquele headphone, aquele maior, né, aquele que é externo e que traz um isolamento melhor, ele é mais saudável, vamos dizer, menos agressivo para o ouvido do que esses intracanalicular, porque esses acabam podendo machucar o conduto auditivo em alguns casos, principalmente se você fica muito tempo com fone. E a outra questão importante é com relação à intensidade do som que a gente coloca nos fones. Uma dica bem prática que eu falo para os meus pacientes é sempre quando a gente vai ver aquela barra de intensidade, a gente tentar colocar do meio para menos. Porque o ideal é você usar a menor intensidade sonora, passível de você ter uma audição adequada. Lógico que um som mais alto vai ser mais fácil para ouvir isso, para todo mundo. Mas a gente vai tentando botar o mínimo possível para a gente evitar esse desgaste precoce das células cocleares. Então, metade da barra para menos. Essa é uma dica super legal e fica bem fácil da gente falar quanto é demais, né, para o nosso ouvido. E além disso, o tempo. Se a gente for usar um fone de ouvido por mais de 1 hora seguida, o ideal é que se faça uma pausa de uns 10 a 15 minutos sem um fone para dar um descanso para o ouvido. Então, por mais que o som esteja mais baixo, se você fica muito tempo com aquele ruído estimulando o nosso ouvido, isso causa uma sobrecarga. E aí isso pode também levar, desculpa, a um dano na cóclea, que é o nosso órgão da orelha interna, que é responsável pela sensorialidade da audição, pela nossa audição mesmo. Então, acho que são 3 dicas legais: o headphone, intensidade da metade da barra para menos, o menor possível para escutar, e o tempo. Ficou 1 hora, dá um descanso de uns 10 a 15 minutos para depois voltar. Excelentes dicas, Larissa. Nas pessoas que são mais velhas, é normal ter uma perda auditiva devido à idade. Nesses casos, também é possível reverter essa perda ou é só uma questão de manter o que ela consegue ouvir? Como que é esse processo? Sim, perfeito. Essa é uma dúvida de muitos pacientes nossos e, infelizmente, a gente não tem um remédio, uma medicação que eu possa dar para um paciente que tem uma perda auditiva inerente da idade que faça ele recuperar essa perda. A gente ainda não tem isso. Quem sabe a longo prazo a gente vai ter uma terapia com células-tronco que vai poder recuperar essas células que, vamos dizer, morreram por causa do passar do tempo, né? As células cocleares. Então, a gente não tem um tratamento para curar essa perda de audição, mas a gente tem as terapias de reabilitação, que se dá por meio do uso de aparelhos de audição, uns aparelhinhos que o pessoal coloca aqui no ouvido, e é o que eles fazem, eles aumentam a intensidade do som ambiente para que essa intensidade seja suficiente para estimular a nossa cóclea e aí sim permitir uma audição. É importantíssimo o diagnóstico e tratamento precoce também dessa perda auditiva, porque a partir do momento que a gente não trata essa perda, além do dano coclear no ouvido, o cérebro vai perdendo áreas corticais por não utilização. Então, como essas áreas vão ficando, vamos dizer, sem o estímulo sonoro e devido à perda de audição, a gente vai começar a perder essas células neurais também, e isso vai começar a levar o paciente a não conseguir entender os sons, porque o nosso ouvido ele é responsável por captar os estímulos sonoros, mas quem faz toda a compreensão é a nível cortical, a nível cerebral. Então, se a gente tem uma perda auditiva não tratada, a gente vai acabar perdendo células neurais por atrofia, e isso vai fazendo com que a gente tenha também uma dificuldade de compreensão. A gente até escuta, mas não consegue compreender.
Então, por isso que o tratamento da perda auditiva com com a reabilitação e pelo uso dos aparelhos auditivos é super importante para evitar de piorar. É normal do processo de envelhecimento que essa perda auditiva piore um pouquinho com o passar dos anos, mas você tratando, fazendo a sua parte, reabilitando com os aparelhos, esse processo fica mais lento e fica menos, vamos dizer, atrapalharia menos o seu dia a dia. Você consegue ter uma vida social melhor. Interessante, né? Como que, por mais que não se consiga recuperar, né, aquelas células que se perdeu, mas é possível continuar a ter qualidade de vida, né, independente dessa perda auditiva. Aqui no Brasil, a quantidade de pessoas que não tiveram acesso a um otorrino assim logo na infância, imagino que trouxeram muitas dificuldades de sociabilidade, até mesmo de tratamento. Tratamento com outros profissionais, ele também ajuda essa pessoa também a lidar melhor com a falta de audição? Sim, perfeito, Carla. É importante te ressaltar que sempre há algum tipo de tratamento. Então, a gente sempre pode oferecer algo para o paciente, para ele conseguir ter uma audição melhor, para ele conseguir socializar ou entrar no mercado de trabalho. Então, nunca a gente, vamos dizer que a gente pode falar para o paciente que nunca pode ser que em algum momento não tenha como fazer nada. Isso é uma coisa que é muito difícil hoje, porque a gente tem várias opções de tratamentos. Então, uma equipe multidisciplinar, com as fonoaudiólogas, com a psicóloga, com o otorrino, a gente consegue sempre fazer algo para esses pacientes, mesmo que tenham passado tanto tempo aí com uma perda auditiva. Então, de qualquer forma, assim, por maior que seja o grau de problema auditivo, hoje em dia, pelos recursos e possibilidades, é possível essa pessoa conseguir ouvir um pouco ou ter possibilidade de se comunicar, é isso? Isso, perfeito. Então, a gente, independente do grau, a gente tem opções de tratamento. A gente tem a opção do tratamento com aparelho auditivo simples ou até com implante coclear. Então, aqueles pacientes que não se beneficiam com aparelho de audição, porque não são todos, aqueles com perdas auditivas severas a profundas, eles não têm muito ganho com aparelho simples. Mas existe uma cirurgia que a gente coloca um implante de eletrodos dentro da cóclea. Isso a gente consegue estimular essa cóclea mesmo que ela não funcione bem. E aí a gente consegue restaurar a audição de um paciente. Lógico que não é igual uma audição normal, mas é uma audição que consegue colocá-lo na sociedade, para que ele fique funcional na sociedade e consiga fazer suas atividades. A maioria do público não fazia ideia de que mesmo uma pessoa assim com um grau tão baixo de audição, ela consegue ter isso de alguma forma recuperado. É muito interessante saber isso. E assim, Larissa, já agradeço, né, pela tua presença, agradeço pelas informações super importantes e relevantes que você trouxe ao nosso público. Deixa a sua mensagem final sobre os cuidados com a audição e deixa também os seus contatos. Gostaria de agradecer pelo bate-papo. É sempre legal para a gente tentar ajudar e levar informações a todos. Eu fico feliz de poder ter adicionado alguma coisa a quem escutou a gente. É importante a gente frisar que a saúde auditiva é um bem muito precioso e que é sempre válido a gente observar, a gente cuidar e fazer tudo que a gente pode para preservar a nossa saúde auditiva. Uso mais o Instagram, que é @DRA Larissa, com 2 S, Vilela, e será um prazer ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigada, Larissa, pela sua presença. Obrigada a todos que assistiram o Conversa Pública. Até a próxima!